Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelos nossos canais YouTube e Instagram, a todos aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Permitam-me olhar com vocês algo que acredito ser crucial e determinante, obviamente, para que nós possamos seguir a Jesus. Peço desculpas, porque, inclusive, tem um amigo que eu conheço, ele falou assim, nossa, tem dia que parece que o senhor está desanimado. Não é desanimado, é porque a crise alérgica ataca, e aí, então, você fica aquela... Então, me desculpem, mas tem coisas que fogem simplesmente da gente querer demonstrar empolgação, porque a respiração fica ofegante, e aí tem aquela coisinha, aqueles bichinhos que de vez em quando visitam os nossos narizes e são frutos de uma alergia e fica assim. Esclarecido isso, eu vos digo, irmãos, o tempo está abreviado. Coríntios capítulo 7, especialmente versículo 29. O tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando. Essa expressão simples, como se, ela é muito importante. Para ficar mais claro o que vou dizer, lembrem-se que Padre Samuel Fidelis, ao fim de toda a missa, aqueles que nos acompanham, diz assim, todo sofrimento é passageiro, também toda alegria. Como se, para indicar exatamente que o que se tem agora, daqui a pouco será diferente. Agora estamos no nosso pleno vigor da idade. Cuidado, cuide-se como se, porque daqui a pouco a idade se foi junto com o vigor. Aqueles que estão alegres, vivam como se não estivessem alegres, porque agora você pode estar sorrindo, mas daqui a 1 minuto, alguma coisa pode acontecer.
e fazê-lo entristecer-se. Esse como se é para justamente mostrar a brevidade de cada instante e a importância de se fazer com que cada um deles, cada minuto, seja tão intenso e tão significativo que seja digno de eternidade. Como se. O homem que tem a mulher e vive como se não a tivesse, vai se lembrar que precisa todos os dias conquistá-la. E vice-versa. Ela também precisa conquistá-lo. Aqueles que choram deverão lembrar-se que hoje as lágrimas nos correm, amanhã o sorriso nos chega. Bem, simples assim. Muito simples. E o porquê? Na nossa autossuficiência e nossa impressão de que somos absolutamente poderosos, eternos e podemos tudo, achamos que a vida simplesmente está toda à nossa disposição, tudo está ao nosso alcance e nada poderá abalar alguns minutos nossos. Aqueles que vivem a fé cristã como se fosse simplesmente um grande momento no qual precisam ter consolações espirituais e também consolações materiais, todos os tempos, se esquecem de uma coisa. A cada minuto, na brevidade de cada instante, na inconstância de tantas relações, o que importa é se nós estaremos atentos a um fato. Nesse momento, eu preciso ter a consciência que o Senhor está comigo e eu preciso estar com Ele para que, ao olhar para alguém, eu olhe com mais profundidade. Ao realizar um trabalho, o faça com atenção. Ao exortar alguém, com cuidado para que ele entenda. O como se é simplesmente uma indicativa de vocês só têm esse momento para fazer o máximo possível para que a vossa vida vale a pena, mas como a vida de um cristão vale a pena? Somente quando ela consegue manter-se alicerçada com Jesus Cristo, nele e com Ele, ajudar as pessoas a encontrarem o caminho para a vida. É por isso, tão simplesmente, que o Evangelho de Lucas vai dizer uma coisa quase que repetida. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventuradas vós que agora chorais, porque havereis de rir. Agora, podes estar assim, mas o depois chegará. Agora, o depois depende do modo com o qual agora eu me comporto. Por causa de uma raiva, vou contar essa história bem simples, e alguns gostam, outros não, mas uma história simples. Me lembro de um rapaz que veio conversar comigo, não foi confissão, dizendo: fiz uma grande burrada. Eu gostaria muito que o senhor me escutasse. Fiz uma grande burrada. Estou casado há pouco tempo. Uma ex-namorada que muito gostei, como existem também ex-namorados que quando vem a pessoa bem gostam de atormentar, veio me aborrecer. E aí um belo dia, me aborrecer no sentido de cortejar e incentivar e querer ter um outro momento. A minha esposa, então, um dia me esquentou a cabeça lá e fez, porque tem dia que homem e mulher dentro de casa parece que é possuído pelo capeta. Os dois. Não é só a mulher, não. Os dois. Porque não dá para entender como tem gente que consegue fazer de um dia um tormento. Graças ao Senhor nosso Deus, me deu uma esposa
que não me dá esse tipo de trabalho, só os filhos dela. Ele então disse: eu esquentei a minha cabeça, fiquei com raiva, saí de casa, liguei para a bendita e... como eu me arrependo. E o pior é que eu não consigo olhar para o olho da minha esposa. E eu sei que ela já começa a desconfiar. Vejam, a esposa não sabia. Ele sabia. Eis aqui uma chave. O problema não é a satisfação que ele deveria dar à esposa ou a satisfação que nós deveremos dar às pessoas a partir dos momentos nos quais nós deixarmos com que um homem antigo, tomado de si e totalmente repleto de uma autossuficiência, se vê no direito de tudo e que acha realmente que a vida está à sua disposição e vive cada instante como se fosse somente uma eternidade reduzida num momento de autossatisfação e de catarse, aonde ele pode jogar tudo fora. Não. A pior coisa é ele saber que ele se reduziu a algo que ele não tinha se proposto a ser. Então, a receita de Paulo é simples. Viva como se. Viva como se você tivesse que sempre dar a satisfação à sua consciência. E você tem. Mais do que a Deus, a sua consciência. Viva como se cada instante você estivesse oferecendo às pessoas aquilo que você quer para si. Viva como se cada minuto fosse agora a única oportunidade de fazer o que te cabe com a melhor dedicação. É por isso que os ai de vós do Evangelho de Lucas são tão significativos. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ora, a riqueza dá qual certeza para nós? Um homem rico, qual a certeza que ele tem? Pode ter muito, mas é a riqueza sua segurança? Porque, lembremos, um brevíssimo segundo, podemos começar a ter um problema de saúde e não há dinheiro que recupere a saúde. Pode ajudar. E não é castigo de Deus, é óbvio. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Lembremos, Egito foi um reino com grande potencial. Passou fome durante um período. E quem foi que ajudou o Egito a passar pelo grande período de penúria? Um ex-escravo chamado José. Mas lembremos dos nossos dias. Quantos homens ricos, poderosos, agora, jogadores de futebol, lembremos de alguns, que tinham tanto, e alguns morrem na miséria. Ai de vós que agora rides. Quem já não viu uma pessoa que no status do seu Instagram, isso é fácil. Agora há pouco, nós tivemos algumas notícias de alguns que estavam no Instagram, sempre mostrando suas fotos, suas imagens, sempre em lugares tão bonitos. Aí, de repente, surge uma pergunta: de onde vem tudo isso? E começam a chorar. Ai de vós quando todos vos elogiam. E o porquê? O elogio nos infla, nos deixa assim tão... Por isso que é importante nós termos o olhar do pavão para a gente mesmo. Sabe como é que é o olhar do pavão? A senhora sabe?
Não. Vou explicar, eu preciso falar isso. Isso é importante. É a mais alta teologia que pode existir. Deixa eu só colocar. O olhar do pavão é aquele que a pessoa pega, recebe um elogio e se infla. Aí pega, mostra suas penas. Mostra as penas e fica assim. Aí, de repente, olha para o próprio pé. O pé é o exemplo daquilo que a gente precisa ter atenção e que não é tão bonito. E todo mundo tem o seu pedacinho que não é tão bonito, dentro ou fora. É por isso, viva como se todo instante você precisasse fazer sempre o melhor. Sabe o porquê? Porque é em cada instante que você realmente fará o melhor. É em cada instante que você mostrará que acredita em Jesus Cristo. É em cada instante que você deixará com que o homem novo, nascido de Cristo pela força do batismo, vive em você. Porque a todo instante você pode se igualar a todos os outros. Porque a tribulação, as dificuldades da vida podem fazer com que nós tomemos as decisões mais equivocadas se forem pelo ímpeto, pelo orgulho ou pela falta de atenção. Então, caríssimos, seguis a Cristo? Acreditais nele? Viva como se estivesse no primeiro momento em que se encontrou com ele e tomou a decisão de segui-lo. O porquê? Porque aqueles que começam a seguir a Jesus Cristo, ou aqueles que assumem caminhar com ele, nos primeiros dias têm a mesma reação, e aí eu vou falar para os casais que estão aqui, a mesma reação daqueles que começam a namorar. Aqueles que começam a namorar sempre ligam. Não, a mulher não aparece de qualquer jeito na frente do namorado. O namorado não aparece de qualquer jeito na frente da sua namorada. Sempre procura oferecer a melhor parte da vida, as melhores palavras, os melhores comportamentos. Pensa naquilo que vai fazer. Passado alguns anos, eu vou trazer de novo aquela imagem. A mulher aparece de rolinho na frente do marido com aquela máscara verde que é medonha. Quando aparece com a máscara, esquece de pentear o cabelo. O homem comporta-se como um porco, porque não toma banho, não corta o cabelo das orelhas, não mesmo toma cuidado de cortar as unhas e muito menos pensa, será que vale a pena, pelo menos, reparar se ela cortou o cabelo? Nós não podemos esquecer que o agora que estamos vendo e vivendo pode ser o único. Por isso, viva como se não existisse a certeza do amanhã.